Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Saúdo a todos os nossos irmãos da Aliança Espírita Irma de Castro, a nossa Meimei Gravatá, abraçando a todos e a cada um com renovada alegria. E desde já agradecendo e lhes convidando a empreendermos juntos mais uma reflexão acerca de um tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Manda-lhes dizer a benfeitora Glorinha: todos sabemos o lema da amada doutrina dos Espíritos: fora da caridade não há salvação. Essa bandeira levantada pelo apóstolo Paulo deve esculpir na alma humana o compromisso inadiável com a assistência aos desafortunados do pão material e do pão espiritual. Uma das manifestações mais belas aos olhos de Deus é a caridade espiritual de acolher os órfãos. Esta mensagem da benfeitora nos foi dada quando recebemos da direção da casa o tema objeto dessa reflexão, qual seja os órfãos. E como de praxe, buscamos uma base evangélica, encontrando-a no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 4, quando nosso amado Mestre Jesus disse: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Ao lado desta base evangélica, buscamos então a base doutrinária, que nos vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Mais especificamente na Instrução dos Espíritos, item 18. O capítulo 13 tem como tema central que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E este item 18, que é uma instrução de um espírito que assina como espírito familiar, eu destaquei uma parte desta instrução, a parte inicial, em que o espírito familiar diz: meus irmãos, amai os órfãos, pois se soubesses quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de paz. Então, a partir desta instrução, nós vamos empreender a nossa reflexão, iniciando pelo chamado aspecto legal da orfandade. A legislação impõe aos pais deveres na relação com seus filhos. Que tipo de deveres? Assistir, cuidar, educar, participar do desenvolvimento do filho, da criança,
E essa responsabilidade, do ponto de vista legal, ela é tão grande que o seu descumprimento imputa em responsabilização dos pais pelo dano cometido. Então, a não assistência aos filhos da parte dos pais é considerada pela legislação como um crime. Observemos inicialmente que órfão é todo aquele que é desprovido da assistência parental, da assistência dos pais. Ou seja, daqueles cuidados essenciais a esse desenvolvimento físico, emocional e espiritual da criança. E direi eu também do adolescente. Nós temos dois tipos de órfãos. Os órfãos de pais desencarnados e os órfãos de pais encarnados. Ou seja, aquela criança que fica órfã porque o seu pai e sua mãe desencarnaram, morreram, e aquela criança que fica órfã, apesar dos pais estarem vivos, porque são literalmente abandonadas. Seria válido, ou é válido, todos perguntarem: por que existem órfãos? Mas também é válido que a gente recorde que todo espírito tem uma série de reencarnações. Reencarnações essas cujo objetivo é promover a evolução do espírito, a evolução espiritual. E essas reencarnações todas são solidárias entre si. E elas vão, à medida que acontecem, constituindo o chamado patrimônio espiritual de cada ser. Então, a partir desse raciocínio, da solidariedade das reencarnações, de que a gente precisa reencarnar várias vezes, ou seja, o espírito vestir novamente o corpo de carne. A partir desse raciocínio, a gente pode imaginar, então, que a orfandade pode ser uma prova, pode ser uma expiação ou pode ser uma missão. Orfandade como prova. Como é que ela acontece? Ela acontece naqueles espíritos iniciantes no processo evolutivo, em que ainda não têm um passado reencarnacionista e que, de repente, ele se defronta com a perda dos pais por uma circunstância que não lhe diz respeito. Por exemplo, nos tempos primitivos, os pais da criança foram atacados e devorados por um animal, e aí ela ficou órfã. Nós temos aí, então, uma orfandade dita do tipo provacional. E a orfandade como expiação? Essa acontece quando o espírito precisa resgatar dívidas passadas. Vamos para um exemplo prático para entendermos melhor. Imaginemos que numa reencarnação anterior, aquele espírito viveu uma situação em que foi um péssimo filho, com abandono e maus tratos de seus pais. Como também ele pode ter sido um péssimo pai. Ele volta à experiência corporal e vai experimentar a orfandade para resgatar o seu passado imperfeito, resgatar as dívidas pretéritas, todas aquelas imperfeições que ele cometeu contra os seus pais. Ele agora vai ter que reajustar-se perante a lei divina e vai passar pela experiência da orfandade. E a orfandade missionária? Bom, à primeira vista, é possível que você considere um absurdo. Como? Ficar órfão é uma missão? Como isso acontece? De que forma isso acontece? Vamos entender, então, que o espírito
aquela criatura que ficou órfã, a partir desta orfandade, ele vai desenvolver uma missão de demonstrar às pessoas que, apesar da circunstância adversa que se desdobra para ele vai empenhar-se profundamente na caridade, nos bons exemplos, na dedicação ao próximo, não obstante sua condição de orfandade. Vamos recordar, por exemplo, a orfandade maternal do saudoso Chico Xavier. Aos 5 anos de idade, Chico ficou órfão de mãe, uma mãe que ele amava profundamente. E aí ele vai experimentar, ele desencarnou com 92 anos, né? Ele vai experimentar 87 anos dedicados integralmente à causa do bem, à causa do próximo. Desde quando ele começa por volta dos 17 anos o seu mandato mediúnico, ele, em que pese a orfandade maternal, ele vai simplesmente fazendo dessa orfandade uma grande missão. Existe um outro exemplo muito interessante na literatura, é a orfandade missionária de Maomé. Maomé, aos 12 anos, ele já tinha experimentado 3 orfandades consecutivas. Em primeiro lugar, quando ele tinha 5 anos, ele perdeu os pais. Passou a ser criado, foi cuidado pelo seu avô. Um pouco mais adiante, aos 8, 9 anos, ele perdeu o avô. E aí continuou a ser cuidado por um tio que o queria muito bem. Para um pouco mais adiante, perder também o tio. Então, no curto período de 12 anos, ele teve 3 orfandades. Nem por isso deixou de ser um homem notável, de fazer desta orfandade uma grande missão. Nós devemos observar que, do ponto de vista social, a orfandade é minimizada pela assistência pública através dos orfanatos. Os orfanatos recolhem essas crianças que são abandonadas, que são deixadas pelos pais, a maioria de pais ainda encarnados, mas também existem crianças que são órfãos de pais desencarnados, e a assistência pública, através do orfanato, cuida dessas crianças. A ação é louvável, é importante, é necessária, mas vamos lembrar o que disse o espírito familiar quando iniciou a instrução. Ele diz: Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Então, o grande compromisso do ser humano se dá através do mecanismo legal da adoção. Por maior que seja o zelo e o afeto que a criança possa receber num orfanato, mas a adoção, que é um grande desafio, sem dúvida, é o método ou meio que atende este pressuposto que o espírito familiar nos fala. Deus permite que haja órfãos para exortar-nos a servir-lhes de pais. Quando nós relacionamos o tema orfandade e espiritismo, e é um subtema do capítulo 13, os órfãos, nós vamos encontrar nas obras subsidiárias algumas informações que tocam muito de perto o assunto. Por exemplo, na obra Parnaso de Além-Túmulo. Parnaso de Além-Túmulo foi a primeira obra mediúnica de Chico Xavier, uma obra importantíssima para a doutrina dos espíritos. Lá no capítulo 35 desta obra, há uma poesia
de um poeta português, poesia essa intitulada Lamentos do Órfão. E o autor dela, o poeta, é João de Deus, que nasceu na cidade portuguesa de São Bartolomeu de Messines, em 1830. E João de Deus desencarnou em 1896, portanto com aproximadamente 66 anos de idade. E eu retirei um trecho muito interessante dessa poesia Lamentos do Órfão. O João de Deus diz assim: minha mãezinha, alguém me disse que tu te foste triste sem mim. Já não me embala tua meiguice, e não podias partir assim. Eu acredito que tenhas ido pedir a Deus, que possui a luz, que de mim faça do teu querido um dos seus anjos, outro Jesus. Olha que interessante. Uma criança, então, fazendo a sua declaração de órfão, de uma forma extremamente poética, cândida, emocionante mesmo. Lá na instrução dos espíritos, do espírito familiar, nesse capítulo 13, o benfeitor diz assim: que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada. Então, a gente pode pensar na criança que está na poesia Lamentos do Órfão. Evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma, a fim de que não desgarre para o vício. Olha como é importante cuidar desta criaturinha abandonada, cuidar dos órfãos, diz lá o espírito familiar. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. Olha que interessante. Agrada a Deus quem estende a mão a uma criança abandonada, porque compreende e pratica a sua lei. E durante a pesquisa para compor a reflexão, eu encontrei uma obra mediúnica de Emmanuel e Chico Xavier, intitulada Família. E depois que eu li o capítulo 21, intitulado Ante a Orfandade, eu fiquei com o sentimento de que Emmanuel estava pensando no que disse o espírito familiar ao falar que divina caridade amparar uma pobre criaturinha abandonada. Porque lá no capítulo 21, o Emmanuel diz assim: cultivarás a semente nobre que te supre o pão. Protegerás a árvore respeitável que te assegura a bênção do reconforto. E plantarás na infância o porvir que te espera. Recolhe, sim, a criança que chora a ausência do braço paterno, ou que se lastima ante a falta do regaço materno que a morte suprimiu. A dor dos que vagueiam sem rumo é grito de aflição que clama no seio augusto da eterna bondade. Não abandones à orfandade moral os corações pequeninos que o céu te confia ao apoio e à vizinhança. Não te julgues exonerado do dever de assistir a todos aqueles que, em plena aurora da vida humana, te defrontam a marcha. Todos eles aguardam-te a palavra de instrução e carinho e a tua demonstração de solidariedade e de amor.
orientam-se por teus passos, guiam-se por teu verbo e atendem por teu chamado. Esse Emmanuel é fantástico, principalmente no final, quando ele dá a medida exata de que todo aquele órfão que é acolhido, que é amado no seio de uma família, vai fazer exatamente isso, seguir os passos daqueles que o abraçaram, guiar sua vida através do verbo, da palavra, da orientação dos seus pais adotivos, atender a eles todas as vezes em que for chamado, não apenas a forma de chamar mais corriqueira, mas o chamado pelo amor, pelo sentimento. Lá na instrução, o espírito familiar diz algo muito interessante. Ele diz: ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara noutra encarnação. Caso em que, se pudesseis lembrar-vos, já não estarias praticando a caridade, mas cumprindo o dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Olha que interessante. Aquela criaturinha que você está atendendo naquele momento, você tem uma dívida afetiva, uma dívida de amor com ela, uma relação de amor de uma vida passada. E se porventura for uma dívida afetiva, uma dívida de amor, qualquer que seja, mais do que praticar a caridade, você está cumprindo o dever de resgatar, de se reajustar perante a lei. E aí ele então, após esse texto, ele nos assiste com um sábio conselho, o benfeitor Emmanuel, lá nessa obra Família. Eu estou fazendo uma combinação entre o que o Emmanuel disse e o que diz o espírito familiar. Então o Emmanuel vai dizer, na obra Família: recorda que os meninos da atualidade estão endereçados à posição de senhores do lar que te acolherá no grande futuro, e neles encontrarás a colheita do que houveres semeado, de vez que a lei é sempre a lei, multiplicando os bens e os males da vida, conforme a plantação que fizermos, no descaso ou na vigilância, no trabalho ou na preguiça, nos precipícios da sombra ou nas eminências da luz. Olha que interessante. Então vamos entender que fica bem claro nessa colocação do Emmanuel a questão da lei de causa e efeito. O que você fizer agora por uma criancinha, acolhendo num processo de adoção, cuidando dela, seguramente vai reverter em seu próprio benefício no futuro. Não o futuro desta existência, mas no seu futuro espiritual. E aí o Emmanuel deixa uma coisa bem clara. Ele diz: olha, dependendo da escolha que você fizer, a lei vai se aplicar, favorável ou desfavoravelmente. Vai ser de acordo com o que você plantar. A sua colheita vai ser de acordo com a sua semeadura. Se você semeou descaso, vai colher descaso. Se semeou vigilância, vai colher vigilância. Se você semeou o trabalho em favor do próximo, vai colher o trabalho. Vai colher o amor do próximo. Se você semeou a preguiça, vai colher a indiferença. E por aí vai, sempre atendendo o princípio da lei de causa e efeito. Mas cuidar, adotar, acolher o órfão, sem dúvida, é uma prática de caridade. Uma caridade principalmente espiritual, ao qual se soma ainda a caridade moral e a caridade material. Mas essa prática, eu queria chamar a atenção, ela deve vir adornada com 3 elementos que eu considero fundamentais: a bondade, a simplicidade e a ética. E como que eu cheguei a essa conclusão? Examinando exatamente a síntese que o espírito familiar faz na instrução lá
do capítulo 13. Ele diz assim: dai delicadamente, junto ao benefício que fizerdes, o mais precioso de todos os benefícios, o de uma boa palavra, de uma carícia, de um sorriso amistoso. Mesmo compreendendo que existe uma caridade material, ele aqui está colocando a caridade espiritual num plano mais elevado. E ele está dizendo como é que isso deve ser ofertado com delicadeza. Tanto a palavra, quanto a carícia, quanto o sorriso. E ele faz logo uma advertência, o espírito familiar. Ele diz: evitai esse ar de proteção, que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo bem, trabalhai por vós mesmos e pelos vossos afetos. Olha que interessante. Quando se pratica essa caridade, não se pode praticá-la com ostentação. Vamos lembrar que o capítulo é que a vossa mão esquerda não lembra o que dá a vossa mão direita. Lembrar lá a base evangélica, né? Extraída lá do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Então, Emmanuel está dizendo aqui, aliás, perdão, o espírito familiar está nos dizendo que a gente evite fazer tudo isso, mas constrangindo a criatura. Conclusivamente, meu amigo, minha amiga, eu encontrei no capítulo 56 da obra O Espírito da Verdade, da Lavra Mediúnica de Emmanuel Chico Xavier, esse capítulo 56 se intitula Por Amor à Criança. Então eu encontrei a conclusão dessa nossa reflexão. O que diz o Emmanuel? Um recado às mães. Ele diz: mães da terra, enquanto vos regozijais no amor de vossos filhos, descerrai os braços para os órfãos de mãe. Lembremos o apelo inolvidável do Cristo: deixai vir a mim os pequeninos. E recordemos, sobretudo, que se o homem deve edificar as paredes imponentes do mundo por vindouro, só a mulher poderá convertê-lo em alegria da vida e carinho do lar. Esse é um recado diretamente apontado para as mulheres. Mas, claro, não exclui a responsabilidade do homem. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema, eu agradeço o carinho da atenção, das boas vibrações dispensadas e despeço-me deixando um forte abraço.